Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é Esdras, capítulo 2. Ora, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, aos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado consigo para a Babilônia, e retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lote, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, os filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidei, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos dos Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Ami,
Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão eram 392. E estes foram aqueles que subiram de Tel-Melá, Tel-Harzá, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que a casa do seu pai e a sua semente eram Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Os filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma esposa das filhas de Barzilai, o Gileadita, e foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não foram achados, pelo que por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas santíssimas até que se levantasse um sacerdote com o Urim e com o Tumim. Toda a congregação reunida era de 42.360, fora os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e havia entre eles 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos 435, os seus jumentos 6.720. E alguns dos chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor, que está em Jerusalém, ofertaram livremente para a casa de Deus para restabelecê-la no seu lugar. Conforme a sua capacidade, deram para o tesouro da obra 61.000 dáricos em ouro e 5.000 libras em prata e 100 vestes sacerdotais. Assim habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo e os cantores e os porteiros e os netineus nas cidades e todo o Israel nas suas cidades.